Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma mensagem do livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Esse aqui é de André Luiz. Não, peraí. É de André Luiz. Texto antidepressivo. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para a frente, proibindo-se parar. Que ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente o contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite o enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as tuas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você, o que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para diante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência, e que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Que o destino possa ser tratado, não há dúvida, e com palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave de semelhante providência nos exemplos simples da vida. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para o trabalho. Que nós estejamos, Senhor, vigilantes, atentos para tudo que será falado no dia de hoje. Envolve a nossa Raquel, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos. Envolve a nossa Patrícia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho nessa noite. E que nós estejamos todos atentos às observações que nos serão dadas, que são a lembrança de tudo aquilo que a gente já aprendeu e possa colocar em prática. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Acho que alguém esqueceu que era eu, que era pequena, e botaram muito alto isso. Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre transmigração progressiva. Eu fui primeiro procurar no dicionário o que é transmigração, né? Porque eu sempre gosto de entender o conceito das coisas. O dicionário tem 3 definições que eu encontrei para transmigrar. Uma é mudar-se de região, país para outro, fazer mudar de domicílio ou passar a alma de um corpo para o outro, segundo certas crenças. Para a gente espírita, o que importa, né, é esse último conceito no nosso estudo. Então, a gente vai focar nele. Então, a gente pode dizer que a transmigração progressiva é o processo que o espírito passa de encarnação em encarnação para a sua evolução. Aí lá na questão
189, os médiuns perguntam: desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? E os espíritos esclarecem que não, pois o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. E aí a gente fica pensando que é muito difícil para a gente idealizar que um dia a gente foi tão primitivo. A gente se vê nesse mundo já bem desenvolvido tecnologicamente e de outras formas, né, filosoficamente, e a gente tem tanto acesso à informação que é difícil a gente pensar que nós um dia fomos espíritos tão primitivos, tão ligados no instinto e tão pouco no raciocínio desenvolvido. Mas todos nós passamos por esse processo. Lá na questão 190, os espíritos explicam que o estado da infância na vida corporal, sua inteligência, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? É o estado igual ao da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas eclode, ela se ensaia para a vida. A gente vê, né, uma criança se desenvolver, ela entender o que ela precisa fazer, quais são os movimentos que ela precisa fazer para chegar a determinado ponto, para conseguir o que ela precisa, e até outros raciocínios mais complexos. E o nosso espírito é igual a esse, assim. E nós fomos criados nesse estado bruto, né? É difícil, para mim, é difícil imaginar o quão embrutecido a gente já foi, mas o nosso planeta tem essa história, né? É importante a gente saber a história do nosso planeta também para a gente saber como nós já fomos. E antes disso, a gente já foi ainda mais primitivo e menos de raciocínio desenvolvido e raciocínio complexo. Então, a transmigração, ela serve para isso. Para que a gente possa, desde o nosso nascimento como espírito, assim como a gente faz com o nosso nascimento como humano, como pessoa encarnada, se desenvolver, se amadurecer e amadurecer as nossas ideias. Aí, a gente também tem essa ideia, né, de que os povos que a gente entende como primitivos seriam espíritos também primitivos. Até tem uma questão, a próxima questão é sobre isso. Mas eu também fiquei pensando que não necessariamente. Porque a gente vê histórias de pessoas que nascem nessas tribos que não têm absolutamente acesso quase nenhum à tecnologia e criam mecanismos sofisticados com pouco que eles têm para melhorar a sua vida e das suas comunidades. Ganham prêmios por isso. São espíritos muito inteligentes, espíritos extremamente desenvolvidos na inteligência e que estão ali ou porque têm uma moral desenvolvida e estão ali para ajudar aquele grupo espiritual que está encarnado, ou até não tenha tanto essa moral desenvolvida, mas tem uma inteligência muito aguçada e foi colocado numa situação de pouco privilégio para desenvolver essa moral, para dar esse estalo de colocar o processo evolutivo moral no compasso do processo evolutivo intelectual que ele tem. E aí, lá na questão 191, os médiuns perguntaram sobre isso, né, se as almas de nossos selvagens são almas do estado de infância. Aí eles esclarecem que é uma infância relativa, mas são almas já desenvolvidas, eles possuem paixões. Porque a gente sabe, né, que nosso espírito ele tem um processo evolutivo. Antes da gente começar a encarnar como homens, né, seres humanos, a gente tem o nosso processo nos reinos e a gente vai desenvolvendo até alcançar o princípio inteligente, que é aquela coisinha, parece que a gente fala, né, dessa sensação que é um estalo. Eu realmente não entendo totalmente como se dá, mas é um momento em que tem uma virada de chave e a gente começa a enxergar,
as nossas possibilidades e as nossas paixões. E aí os médiuns questionam sobre essas paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, não, porém, de perfeição. Elas são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. Então, quando a gente começa a se dar conta do eu, da pessoa, de quem nós somos, da nossa individualidade, a gente tem esse estalo do princípio inteligente, a gente começa a se enxergar como indivíduo dentro de de um espaço, né? Naquele momento talvez nenhuma sociedade teria, mas dentro de um espaço, e a gente começa a adquirir as nossas paixões, aquilo que move a gente. E não necessariamente essas paixões elas são elevadas, de moral elevada, mas é um sinal de que o nosso espírito está saindo ali daquele momento do germenzinho, do início, para um desenvolvimento em que a gente passa a ser realmente um indivíduo. E aí eu quero ler essa anotação da questão 191, em que os espíritos esclarecem. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância para chegar, percorrendo sucessivos períodos, ao de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que para o espírito não há declínio, não há nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita num único mundo, mas para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. Porque o processo evolutivo, ele não é um processo de simples progressão, ele é um processo colaborativo. Nosso planeta ele já passou por esse processo colaborativo diversas vezes. A gente tem a história dos exilados de Capela que vieram para auxiliar lá nos primórdios os espíritos a evoluírem, né? Os espíritos mais primitivos, trazendo suas tecnologias. A gente tem Jesus que veio fazer essa virada de chave do nosso planeta também, de uma fase extremamente complicada, para trazer o ensino, né? As leis de Deus e tentar trazer de volta. A gente teve Francisco de Assis e tantos outros espíritos que, em estado muito mais elevado do que a gente, vieram para colaborar com o nosso processo. Porque o processo evolutivo de um planeta, de um conjunto de pessoas, ele não é... Por mais que ele seja alcançado, sim, de acordo com nossa evolução e das nossas atitudes, nós ainda precisamos desse guia, nós ainda precisamos dessas informações, dessa tradução dos textos. Eu estava estudando, né? Aí estudando sobre a transmigração progressiva, eu acabei parando num podcast que fala sobre textos hebreus, né? Que são os textos bíblicos antes de Jesus Cristo. E aí lá em Levíticos 26, como se Deus falasse, né, para as pessoas: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz da terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Esse trecho, se a gente for analisar ele muito ao pé da letra, a gente vai estar imaginando, né, a Terra Prometida, como os próprios judeus têm essa ideia, e outras religiões. Mas
o que é isso? O que é essa promessa? Se não o reino de Deus prometido, se não um planeta perfeito, se não um planeta que progrediu até chegar ao ponto da perfeição, e para isso precisou de nós para alcançar essa perfeição. Porque a gente só vive no planeta em que a gente tem capacidade moral para viver. Então, se a gente está num planeta de provas e expiações, cheio de guerras, cheio de violência, cheio de problemas, é porque a gente precisa estar nesse planeta, que é o planeta em que a gente tem evolução moral equiparada para estar. É óbvio que nele a gente tem pessoas um pouco mais evoluídas moralmente, um pouco menos? Sim. A gente tem grupos diferentes vivendo aqui juntos. Mas, hoje, com o Espiritismo, depois de Jesus trazer os ensinamentos dele, não excluindo os ensinamentos que já as leis judaicas, mas reforçando elas de uma outra maneira, com uma outra linguagem, e dos espíritos nos trazerem as informações, traduzirem para a gente um pouco mais as informações do Cristo, a gente consegue entender Levíticos 26 de uma outra maneira, de uma forma em que a gente, na verdade, está vendo que a gente precisa... Qual é a lei de Deus? É a lei de amor. Qual é a lei do progresso? É a lei de respeito e empatia ao próximo. Não é a lei de talião, de olho por olho, dente por dente. É a lei do não matarás, do não roubarás, do não cobiçarás, de ame ao próximo como a ti mesmo, e é Deus acima de tudo. E faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você, independente de quem o próximo seja. Mas por que a gente tem essa compreensão mais desenvolvida? Porque espíritos nos trouxeram, espíritos mais desenvolvidos, encarnados e desencarnados, nos trouxeram esses ensinamentos. E para que isso ocorresse, eles precisaram passar por esse processo que nós estamos passando agora. Muitos dos espíritos que nos trouxeram a codificação, os textos base da doutrina espírita, já estavam em outro nível evolutivo e passaram pelo que a gente está passando agora. E a gente precisa encontrar o nosso caminho de forma que a gente não se violente, porque não é o que Deus quer. Porque o que é se violentar? É tentar fazer uma coisa que você ainda não está preparado para fazer. Os espíritos não permitem que a gente tenha um plano reencarnatório acima das nossas possibilidades. Porque eles não querem que a gente falhe. A gente até falha, por conta das nossas insistências. Mas não é o objetivo de Deus. Então, seguindo, os espíritos nos mostram, até o tempo todo, o quanto é importante a nossa intenção e o nosso querer, porque essa transmigração progressiva, esse processo só depende da gente. Mas ele também não acontece da noite para o dia. Lá na questão 192, os médiuns questionam se alguém poderia proceder um impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala de aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios. E os espíritos esclarecem que não, porque o homem está longe da perfeição real. O que a gente julga perfeito está de acordo com a nossa evolução moral, que é compatível com o planeta que a gente vive. Aqueles que eram os homens perfeitos da época de Jesus Cristo, crucificaram ele. Que eram os homens que diziam que seguiam as leis de Deus, crucificaram uma criatura que veio perfeita. A gente acha que a pessoa perfeita ela tem que ser boazinha, mas ela não pode ser boazinha demais. Porque se ela for boazinha demais, a gente desconfia, ela é irritante. Ela não pode ser má, mas ela também não pode ser muito boa. Ela tem que estar ali num nível intermediário de maldade e de bondade. E isso não é a perfeição aos olhos de Deus. A perfeição aos olhos de Deus é a efetiva bondade, é o efetivo amor. É aquele amor que a gente ainda não é capaz de dar. Não é o amor que projeta
as suas intenções e o que você quer no outro. É o amor que enxerga a necessidade do outro e permite que esse outro se desenvolva. Eu estava vindo para cá, aí eu sempre, quando venho, eu estou escutando alguma palestra para tentar já sintonizar, porque a sintonia não é natural para ninguém, né? Então, a gente vai tentando sintonizar. Aí, por um acaso, que obviamente não é acaso, eu fui estudar essa palestra do Haroldo Dutra, e aí ele estava falando de várias coisas que eu acho que se aplicam aqui ao estudo de hoje, mas ele mencionou um texto dos professores e orientadores do Paulo de Tarso, que eram filósofos hebreus. E eles falam que eles entendem ali a criação do universo, que quando Deus criou o universo, ele se expandiu e colocou a energia dele ali, né? Uma expansão da energia de Deus. E quando ele terminou essa criação do universo, né, dos espíritos e tal, ele retraiu. E ele retraiu para que houvesse espaço para que nós, espíritos criados por ele, pudéssemos nos desenvolver e ser quem nós somos. Porque se Deus quisesse, ele chegava hoje aqui no planeta Terra, instalava o dedo e era todo mundo perfeito, estava tudo incrível, estava tudo maravilhoso. Porque ele é perfeito e ele é capaz disso. Mas ele não quer. Ele quer que a gente se aperfeiçoe. E como ele quer que a gente se aperfeiçoe, ele coloca a gente para fazer esse aperfeiçoamento em nós mesmos e no nosso ambiente. Se ele quisesse perfeito, ele vinha aqui, ele dava palestra, ia ser uma palestra incrível. Mas ele quer que eu aprenda alguma coisa. Eu brinco que o pessoal aqui da Casa do Caminho é meio doido, né, de me colocar para dar palestra. Porque, né, toda vez que eu tenho que dar palestra é um estudo intenso e um nervosismo de sempre. Mas é alguma coisa que Deus quer que eu aperfeiçoe. E eu tenho que aproveitar isso de todas as maneiras. Assim como nós, espíritos, temos que aproveitar todas as nossas encarnações da maneira mais profunda que a gente puder. Então, aí, a gente já sabe que a gente não pode... a natureza não dá saltos. Em uma encarnação, a gente não vai fazer uma encarnação perfeita, porque nós não sabemos ainda o que é perfeição. A gente não sabe amar o próximo em todas as circunstâncias e todas as pessoas. E a gente tem que entender que a gente tem que aproveitar essas oportunidades ao máximo. Porque assim como tem dias que a gente não aproveita nada do nosso dia, tem encarnações que a gente não aproveita nada delas. Só que esse desperdício desse tempo, por mais que nós sejamos eternos, imortais, esse desperdício de tempo das nossas encarnações atrasam o nosso progresso e colocam a gente nessas circunstâncias que a gente não gostaria de estar. Colocam a gente nas dificuldades que a gente não quer estar. A gente passa por situações, como já dizia o Dr. Herman, que a gente precisa, porque se fosse o que merece era pior. Mas a gente passa por situações de provações muito grandes. Hoje a gente está aqui passando por... Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas em encarnações anteriores a gente teve muitas oportunidades. Quantas encarnações a gente não deixou de aproveitar, moralmente falando, porque, como a gente sempre repete, o desenvolvimento intelectual não necessariamente acompanha o desenvolvimento moral, né? O desenvolvimento, né, o status social não necessariamente acompanha o status moral, porque Herodes, ele era rei, Jesus era carpinteiro. O status social aí é discrepante. Mas a discrepância maior é a moral.
Então, quantas encarnações a gente não perdeu de oportunidades, de situações ótimas em que a gente esteve, porque Deus nunca dá de cara ali, né, um problemão para a gente resolver, Ele sempre coloca a gente numa situação um pouquinho melhor e aí para dar a gente as oportunidades, para que hoje a gente esteja numa situação de muitas dificuldades, ou até, de repente, nem de muitas dificuldades, mas de dilemas internos, de questionamentos complexos. Então, quantas outras encarnações a gente vai perder até a gente compreender que é no presente que a gente constrói o nosso futuro? Porque a gente é imortal, sim. Mas o quanto da nossa imortalidade, da nossa infinitude, a gente vai perder batendo nossa cabeça em coisas que não fazem, que não se perpetuam, que não fazem, que não dão frutos. Porque quantas pessoas, quantas situações a gente passou porque a gente escolheu 1 minuto de alguma coisa boa. 1 minuto de uma coisa boa e 30 anos, exemplo drástico, 30 anos de situações complicadas, de problemas nessa encarnação mesmo. Pessoas que a gente colocou no nosso convívio, situações em que a gente se colocou. Porque é 1 segundo de uma má escolha. A gente costuma sempre falar para os jovens isso. É 1 segundo de uma má escolha. Não usa, não entra no carro, não bebe, não faz, porque é 1 segundo. E às vezes não tem volta. E aí a gente tem que continuar vivendo com as consequências das nossas escolhas. E assim é nas nossas encarnações. A gente pode até não conseguir fazer uma encarnação perfeita e partir direto em uma encarnação para um planeta perfeito. Mas a gente pode, sim, fazer o melhor da nossa encarnação para reduzir as dificuldades que a gente vai passar no futuro. A gente pode, sim, se aplicar aqui hoje, nessa existência material, para que a gente tenha um desencarne melhor, uma análise melhor da nossa vida, porque a gente sabe que quando a gente desencarnar e quando a gente se desvencilhar da matéria, a gente vai relembrar as coisas, vai saber o quanto que a gente cumpriu e o quanto que a gente descumpriu. A gente vai relembrar de coisas que a gente não tem tanto orgulho de ter feito. E aí é que vem o baque ou a alegria. O que eu fiz ali? O que foi bom? O que não foi? O que foi legal? O que não foi? O que eu diminuí de problema para a minha próxima encarnação? O que eu aumentei de problema para a minha próxima encarnação? Porque a gente brinca muito, fala assim, quando eu for para nosso lar. Se é que eu vou para nosso lar, né? Se é que eu vou para nosso lar. Porque André Luiz foi muita sorte da mãe dele, dar uma fiança para ele estar em nosso lar. Depois, ele, óbvio, deu o testemunho dele, né? Cumpriu com a missão dele e ele permaneceu. Mas eu não sei se eu tenho toda essa evolução e tenho pessoas para afiançar esse local para mim. E se a gente está aqui hoje com alguns privilégios e algumas coisas interessantes da nossa vida, é porque alguém afiançou a gente nessa. Porque o saldo da nossa conta, com certeza, está negativo. Com certeza. A gente está no empréstimo. A gente está no cheque especial. Mas a gente está tentando. A gente está aqui hoje. Assim como outras pessoas estão nos seus trabalhos, de forma, fazendo, né, o seu trabalho moral, ou escolhendo seus caminhos, nós estamos aqui hoje. E a gente precisa aproveitar esses momentos, aproveitar e ter, em forma plena, consciência de que a gente está numa grande oportunidade. Aí a gente fala assim, mas já estou cansado, não estou mais afim, está muito difícil, está muito pesado, está muito nebuloso.
e o mundo está muito difícil, as pessoas estão malucas. Então mesmo, a gente também está meio louco, se a gente está aqui é porque normal a gente não está. Mas a escolha da inércia, porque é uma escolha, Deus deu livre-arbítrio. Ele se afastou para que a gente pudesse ser quem nós somos, para que a gente pudesse descobrir quem a gente é. Mas é uma escolha. E é uma escolha que a gente pode fazer diferente. Porque a gente pode fazer diferente aqui agora. Pode fazer escolhas. Ah, mas eu não fiz nada até hoje. Mas começa a fazer agora. Não tem os trabalhadores da última hora? Eles não vão receber o mesmo salário que os trabalhadores da primeira? Isso não vale só para o plano espiritual, não. A gente está aí insistindo, aí decide, não, vou reencarnar espírita, vou para uma casa espírita, vou trabalhar muito desde pequenininho. Igual essas crianças que vêm para a casa espírita, tudo pequenininho. As crianças começam na evangelização infantil, daqui a pouco está no jovem, daqui a pouco está dando palestra. Mas isso também serve para a gente na nossa encarnação. A gente encontrou o espiritismo, a gente encontrou a nossa fé raciocinada e aquilo que a gente entende como correto e que a gente acredita por algum motivo, seja nas circunstâncias que foram e no momento que foi, para que a gente possa fazer essa evolução e essa caminhada. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser em uma encarnação, duas, vai ser em várias. Mas a gente pode, a partir de hoje, a partir desse momento, que a gente tem a noção do estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns e de outros, que a gente pode começar a fazer diferente. A gente tem estrutura para isso. Por mais que pareça que nós estamos sozinhos, nós não estamos. A gente tem toda uma espiritualidade amiga do nosso lado. A gente tem mentor espiritual. A gente tem todo um STJ de espíritos analisando a nossa encarnação. A gente tem uma cúpula de espíritos analisando a nossa encarnação, espíritos mais evoluídos, que vão avaliar os nossos sentimentos. Porque o espírito não esconde. O espírito não... Você não tem como mentir para um espírito evoluído. Ele sabe onde estão os seus defeitos, onde estão as suas mágoas, onde está o seu coração. Se a sua intenção é verdadeira ou não. Se seu objetivo é criar um problema ou não. É por isso que a gente sempre escuta, né? E a gente sempre lê, quando lê o Evangelho, lê os livros dos Espíritos e outros livros sobre isso, que Deus conhece as nossas intenções. Não adianta eu fazer palestra, falar um monte de coisa bonita e ter uma intenção ruim. E eu sempre gosto até de falar, quando eu dou palestra, quando eu dou aula, que isso tudo se aplica a mim diretamente. Eu estou num processo constante, tentando gradualmente entender cada vez mais esse propósito individual e o propósito coletivo meu aqui, nesse momento do planeta, assim como todo mundo. E tentando diariamente melhorar. Eu já tive muitas dúvidas, hoje eu já tenho menos. E aí eu percebo que as dúvidas foram se apagando diante das dificuldades que eu fui sobrepondo, das certezas que você vai olhando, você vai falando assim, não, mas isso aqui não é possível. Isso aqui tem que ter algum sentido. Aí você recebe uma mensagem, aí você fala assim, não tinha como essa pessoa saber disso sem eu falar. E aí aquilo vai te confirmando, porque a gente precisa, né, disso. E a espiritualidade é boa. A espiritualidade nos dá aquilo que a gente precisa. A gente precisa dos fenômenos para acreditar, dos grandes fenômenos mediúnicos. Aí vem alguém... Por isso que, às vezes, a gente vê tantas pessoas enganadas por determinadas coisas forjadas, porque a gente precisa disso. A gente precisa ainda. Mas vai chegar um momento em que a gente não vai mais precisar
dessa coisa escancarada, né? A gente já está caminhando para esse momento, porque a gente já começa a estudar e já começa a entender, e já começa a sentir. Quando a gente vem para cá, quando a gente assiste uma palestra, a gente chega às vezes com um monte de problema na cabeça e já sai, mesmo sem passar ali pelo Dr. Herman, a gente já sai se sentindo um pouco melhor. Porque estar nessa ambiência nos fortalece. Porque estarmos juntos nesse processo nos ajuda. Porque raciocinar juntos e pensarmos juntos e dividirmos essas questões nos ajuda. E saber que todos nós estamos nesse processo de transmigração, nesse processo evolutivo difícil e longo, também ajuda. Eu acho que conforta. Às vezes eu fico pensando assim, para que botaram tanta gente nesse planeta? Para que jogaram tanta gente junto aqui, gente? Só para dar problema. Só está brigando desde antes de Jesus Cristo vir para cá. E só aumentou o número de gente nesse planeta. Mas tem um propósito. Eu estou aqui. Sou chata para danar. E estou aqui. Deus continua acreditando em mim. Basta que a gente tenha fé na gente. Basta que a gente tenha fé na possibilidade, na nossa capacidade de modificar as coisas. De dar essa virada. De fazer um 180. E falar assim, não, eu preciso dar uma mudada aí. Nem que seja um 90 graus. Um 45. Já está melhor do que não sair do lugar. E aí, eu vou pular aqui para o comentário da questão 193, em que fala assim: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria a que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa. Por isso que, entre os homens, as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação das qualidades morais. Herodes era rei e juiz, e Jesus carpinteiro. Aí a questão 195. A possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então o sentimento oposto a esse trará ele para a sua nova existência. É assim que se efetua o progresso, e é essa a razão porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de existência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se o progresso ou retardar-se indefinidamente. E o comentário dessa questão: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequências de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa, e esta ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno em que acredita. Eu cresci com meu pai falando um pouco sobre isso. Ele sempre falou assim: o progresso do homem está proporcionalmente relacionado à sua insatisfação. E é total verdade. Quais foram os grandes momentos de virada de chave de evolução do nosso planeta? Quando a gente estava mais precisando melhorar. Quando teve grandes doenças, grandes momentos de fome, de problemas. O ser humano, não estou dizendo que escolheu sempre as melhores maneiras, mas encontrou uma maneira de evoluir intelectualmente. E isso acontece com o espírito. Quando o espírito desencarna, se liberta do corpo e vê que, apesar de talvez ter tido uma vida confortável,
não evoluiu moralmente, não construiu nada, não construiu nem nadinha para sua fiança, para tentar entrar no nosso lar, ele se choca. Porque ele vai ver que a posição que ele ocupa não é aquele que eu gostaria. E aí ele se arrepende de não ter aproveitado a encarnação dele. E aí ele tenta melhorar na próxima. Só que aí a gente tem a coisa boa e a coisa ruim de esquecer, né? A gente esquece quando encarna. É bom para a gente não ficar andando aí envergonhado do que a gente já fez, mas é ruim porque a gente esquece também qual é o nosso objetivo. E aí a gente encarna e encontra um planeta com 1 milhão de religiões e a gente tenta se enquadrar ali nesses conceitos morais, mas a gente precisa entender qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo de Deus para a gente? Evolução moral. Qual é o nosso objetivo máximo? Evolução moral, alcançar um planeta perfeito, ser felizinho lá. Não vamos descansar, não vamos descansar, porque quando a gente chegar numa evolução muito grande, a gente vai começar a ajudar a galera que não está tão evoluída ainda. Mas o objetivo é esse. E aí, quando a gente está encarnado, a gente não pode esquecer esse objetivo. Só que ele é muito distante quando a gente está aqui. Ele é muito distante. No meio da gente ter que comprar comida, remédio, roupa, viver, sair, se desenvolver, conversar com as pessoas, socializar, que também não é fácil, e criar filho, e no meio disso tudo a gente esquece. Então a gente tem que lembrar de pequenos objetivos. Eu tento criar pequenos objetivos. Não, tá, estou tentando ser melhor, vamos lá, tentar não pensar determinadas coisas. Tentar me manter nos trabalhos que eu acho que são aquilo que tem mais a ver comigo e vão me ajudar nesse caminho evolutivo. Tentar me manter de acordo com os desígnios de Deus. Mas a gente precisa ter esse objetivo, porque senão a gente esquece por que a gente está aqui. E a gente está aqui para evoluir moralmente. A gente está aqui para ser melhor. E a gente está aqui para ajudar uns aos outros nesse processo e ao nosso planeta. Porque enquanto a gente sentar e esperar que Deus mande seus anjos resolverem o planeta da Terra, o problema da Terra, nada vai se resolver. Porque o problema não é o outro. Bem, até é. Mas o problema maior é a gente. Você não tem como resolver o problema do outro. Óbvio que assim, né? A gente tem outras questões mais complexas. Sim, a gente pode tentar se ajudar, mas a gente precisa tentar se melhorar. Se no processo da gente se melhorar, a gente conseguir, né, melhorar o outro, maravilha. Mas não adianta você sair por aí pregando uma coisa que você não faz. Ou então dizendo que você faz uma coisa que você não faz. A gente tem que continuar perseverando. Todo dia tem que ser esse exercício, né? Que é bem difícil. E aí na questão 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que entendem. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. E aí o comentário é: o suco da vida nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor que se chama espírito ou álcool.
mais enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência. Esta só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. A gente tem, estudos sobre as camadas do perispírito, e também ele fala, esse trecho fala sobre esse comentário, fala sobre isso, que vai se depurando de acordo com a nossa evolução moral, até para que a gente possa alcançar outras camadas mais perfeitas, do plano espiritual, que a gente com camadas de perispírito não consegue alcançar. Porque a gente precisa dessas camadas para estar mais próximo da nossa Terra, que é o planeta que a gente tem mais afinidade evolutiva. E aí o nosso objetivo é sempre alcançar o planeta perfeito. E a gente esquece que a gente tem que transformar esse planeta aqui num planeta perfeito. E que está longe dessa perfeição. E a gente está ouvindo falar dessa transição planetária, e essa transição planetária só ocorre com a transmigração. Ela só ocorre com a transmigração porque é o processo que a gente vai encarnando e evoluindo. E se a gente não evolui, chega uma hora que os espíritos falam, querido, você não tem mais estrutura para estar nesse planeta. Você não tem mais... você não está na mesma faixa vibratória desse planeta, você vai precisar ir para outro. E aí isso comunga com aquela questão, eu acho que é a 192... não, desculpa. Desculpa, me perdi na questão, mas comunga com aquela questão que fala que a gente não pode estar num planeta em que a gente não tem afinidade. E a gente não pode também achar que a gente pode deixar para depois. Porque o depois chega e a gente fica. Porque as outras pessoas, os outros espíritos, vão continuar o seu processo evolutivo. A gente vai ter outras encarnações, mas a gente não vai ter as mesmas oportunidades. Nossa mãe não vai ser nossa mãe na próxima encarnação, nosso pai não vai ser nosso pai. Pode ser que eles estejam próximos a gente, mas não vai ter a mesma configuração. A gente não vai ter as mesmas oportunidades que a gente teve nessa. A gente não vai estar vivendo as mesmas condições que a gente está vivendo nessa. Eu não sei se vai ser melhor ou se vai ser pior. Eu não sei nem se a pessoa vai conseguir estar aqui, nesse planeta. E aí eu acho já abuso demais. Eu não me recuso. Já falei aqui, disse que eu me recuso de ir para um planeta primitivo de novo. Não dá, é abuso. A gente não passou por isso tudo, Mas para a gente, brincadeiras à parte, mas para a gente continuar seguindo com o nosso planeta, com as pessoas que a gente ama e caminhando evolutivamente, a gente precisa se esforçar. As encarnações, elas existem. E elas vão continuar existindo. A gente vai encarnar de um jeito ou de outro. O que a gente faz com ela só depende da gente. Mas, Raquel, não consigo resolver o problema do mundo. Não dá para fazer a paz em Gaza. Você não precisa fazer a paz em Gaza. Não é essa a tua missão aqui hoje. Faça a paz dentro de você, que já ajuda muito. Já ajuda muito. Principalmente na cidade em que a gente vive. A gente sabe o quanto é violento o Rio de Janeiro e a gente sabe que os problemas, muitas vezes, são corriqueiros. As coisas acontecem, às vezes, um problema de uma coisa minúscula. Óbvio que a gente tem problemas que surgem de questões muito sérias e grandes, mas às vezes de coisas corriqueiras. São inimizades que a gente cria. É um bate-boca, um olhar diferente, uma resposta mal dada que a gente dá. Se a gente tivesse essa paz, essa luz interna e essa luz iluminando os nossos olhos para a gente enxergar as situações, a gente talvez não precisaria passar por isso, ou não se colocaria nessas situações. São coisas que a gente pode evitar para o próximo. Erros novos.
Eu fico sempre ouvindo isso na minha cabeça. Acho que meu mentor fica falando: minha querida, erros novos. Eu já estou cansado de você cometer sempre os mesmos. Outra coisa, pula para a próxima fase. E é isso que a transmigração propõe para a gente, a transmigração progressiva. Que a gente comece a se conhecer mais, comece a identificar mais quem nós somos, como indivíduos, que a gente se reconheça como filhos de Deus, antes de tudo. E por isso, todos, irmãos, que a gente se reconheça como espíritos imortais. Porque quem morre? O corpo morre. Mas aí está o espiritismo para provar que não tem espírito morto. Eles estão vivos e trabalhando mais que a gente. 24 horas por dia. Em outra sincronia, em outro ritmo de tempo, e eles estão aí. Trabalhando. Milênios. Então, a gente já sabe que a gente não morre. Ah, então eu vou deixar para depois. Não deixa para depois. Porque você não sabe quem vai estar te acompanhando no depois. Você não sabe quais são as circunstâncias do depois e qual é o planeta do depois. Eu não estou arriscando mais nada. Eu não estou arriscando ir para lugar nenhum diferente. Então, eu estou tentando resolver pelo menos alguns problemas aqui. Nem todos, que aí é muita pretensão. Eu devo ter saído do plano espiritual com um plano reencarnatório maravilhoso. Aí você chega, né, no planeta Terra cheio de esperança. Aí você começa a errar. Aí você fala: ah, tá bom, não preciso disso tudo. Vamos diminuir as expectativas. E tá tudo bem. Porque é difícil. Porque é difícil. É difícil a gente amar o próximo. É difícil a gente ter compaixão o tempo inteiro, empatia o tempo inteiro, ser legal o tempo inteiro. A gente nem espera isso do outro. Que a gente se encontrasse Jesus aqui e achar ele chato. Eu ia achar ele chato. Porque ele é um cara muito bom. E eu não estou nesse nível ainda. Então, eu estou me contentando em resolver um problema por vez. Se daqui a 2 anos eu tiver finalizado alguma coisa assim que eu acho assim, nossa, que é chato em mim, né? Tipo, eu tenho que melhorar isso, eu já vou estar muito feliz. Porque é muito difícil ver encarnado. Mas é um processo que a gente precisa passar. É um processo que a gente precisa enfrentar. E a gente está enfrentando ele em conjunto. Com o apoio da Casa do Caminho, dos nossos mentores espirituais, das nossas famílias, dos nossos amigos, das famílias construídas, né? Das famílias que a gente escolhe. E a gente está enfrentando junto. E com o auxílio, né, dos livros da doutrina espírita, que particularmente para mim, sem eles, seria muito mais difícil. Porque eles me fazem enxergar coisas que eu, sozinha, não enxergaria nessa profundidade. Mas saber que aqui tem um propósito e que a gente está nesse processo e que realmente a natureza não dá saltos, que um pé quebrado ele não fica bom da noite para o dia, então a gente também não vai ser perfeito da noite para o dia, e como a natureza é o reflexo, né, perfeito das leis de Deus, a gente tem que aceitar esse processo. Um processo progressivo e um processo que a velocidade, quem dita somos nós. A gente tem que entender que para o nosso espírito imortal, o que a gente está vendo aqui é um estalar de dedos, apesar de parecer uma eternidade, aqui, enquanto a gente está encarnado. Mas, livre da matéria, é um estalar de dedos. E a gente precisa aproveitar esse momento para construir alguma coisa. A gente precisa construir alguma coisa, porque se a gente não constrói, a gente vem tendo mais alguma coisa para fazer. Porque senão a gente sai da nossa encarnação com o débito que a gente tem de outra e mais o débito dessa. Aí é muita coisa para fazer. E com outras pessoas,
porque as pessoas estão aí, evoluindo, caminhando e seguindo seu caminho evolutivo. E ele não estagna, a lei é de progresso. A gente não retroage, a gente não volta a ser mal, a gente não sai de uma encarnação boa, de um homem bom, e reencarna um homem mau. Um homem capaz de matar, de fazer coisas horrorosas um com o outro. A gente permanece como a gente está ou a gente evolui. Aí a escolha é nossa. Então, como a nossa distância para Deus e Jesus é a evolução, e o tempo quem dita somos nós, então a nossa chegada nesse planeta perfeito que a gente quer tanto, o único empecilho que tem é a gente. Não é o teu vizinho, não é marido, não é esposa, não é pai, não é mãe, não é filho. O único empecilho é a gente. Porque ninguém força a gente a fazer nada, a tomar as nossas decisões e a ter nossas atitudes e os nossos pensamentos. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe a diferença do que a gente deve e o que a gente não deve fazer. A gente escolhe fazer o que a gente deve ou o que a gente não deve. A gente sabe o que a gente precisa e o que convém e o que não convém. A gente escolhe dar uma resposta mal dada. A gente escolhe magoar alguém. A gente escolhe isso. E a gente precisa entender que no momento que a gente fere, a gente está ferindo a gente mesmo. Também. Porque aquilo fica marcado na gente. A mágoa que a gente causa, a violência que a gente causa. Isso fica marcado na gente. Agora, o que causam na gente, a mágoa que causam na gente, a ferida que causam na gente, é escolha nossa manter. A reação é escolha nossa. E aí, são essas pequenas reações, essas pequenas mágoas que a gente vai acumulando, ou grandes mágoas, é que vão impedindo esse nosso processo evolutivo e a nossa caminhada para a gente alcançar esse planeta perfeito que a gente quer tanto. Para a gente alcançar, fazer com que o nosso planeta seja um planeta melhor também, como a gente gostaria que ele fosse. Porque a gente está tão focado no que fizeram na gente, tão cristalizado na nossa mágoa, tão cristalizado em coisas até de outras encarnações, que a gente perdeu o foco no objetivo. A gente esqueceu que a gente é imortal e filho de Deus. A gente esqueceu que a ordem é de progresso. A gente esqueceu que a lei e o objetivo é evoluir e ir de encontro a Deus. Ele se retraiu para que a gente pudesse ser quem nós somos, indivíduos com personalidades diferentes, características diferentes, mas essencialmente simples e bons. Obrigada. A leitura e o comentário de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Os itens são 16 até o item 21, que fala sobre a indulgência. Nós vamos ler apenas o item 16, mas é bom que todos leiam depois. São itens muito importantes. É mensagem de José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. A indulgência. Espíritas, agora queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraterno que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não se vê os defeitos dos outros
ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus olhos, apenas conselhos e, a maior parte das vezes, discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode ser tirada das vossas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizestes o que foi motivo de vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgarei vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais ou condenas as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai que vós que gritais, maldito, talvez tenhais cometido mais faltas. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Agora, chegamos ao momento do passe. Enquanto os médiuns se posicionam, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, que é o nosso mestre. Vamos nos ligar aos nossos amigos espirituais que aqui já estão, para que possamos receber aquilo que precisamos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Indulgência. Virtude nobre que leva o homem a perdoar faltas, ter compaixão, usar de clemência e ser misericordioso. Palavra que faz com que não vejamos os defeitos do outro, que suavizemos caso vejamos e que não passamos adiante sem razão justificada. O contrário da indulgência é a malevolência. A malevolência que percebe as faltas alheias e que não se demora em criticá-las e divulgá-las sem motivo algum. A indulgência é aquele tipo de sentimento que faz com que nos coloquemos no lugar do outro. Sempre que falhamos, desejamos profundamente que o outro nos perdoe, seja tolerante ou, pelo menos, não passe adiante nossas faltas. E, quando isso acontece, ficamos muito felizes e gratos. Mas por que é tão difícil quando estamos na posição contrária?
porque nem sempre conseguimos fazer esse exercício de amor. Pelo contrário, criticamos, expomos, divulgamos, sempre numa posição de superioridade que não existe. Ora, se vivemos no mesmo planeta, somos todos suscetíveis dos mesmos erros. Mas praticar a indulgência não é se tornar cego para o que não é certo e nem compactuar com faltas alheias importantes. Devemos, sim, nos posicionar e até mesmo, quando necessário, divulgar, mas sempre abrandando, usando discrição e sem intenção de expor e humilhar o outro. Lembrando ao outro que, apesar dos equívocos, todos temos qualidades valorosas. Para conquistarmos a indulgência e todas as outras virtudes necessárias para a nossa elevação espiritual, precisamos vivenciá-la no nosso cotidiano. Conquistar virtudes não é nada fácil. Afinal, adquirir um novo hábito significa perder um hábito antigo. Significa ressignificar-se, olhar para dentro de si mesmo e enxergar que também erramos e que não podemos exigir do outro aquilo que também não podemos dar. É trabalhar e entender que umas vezes vamos conseguir e outras não. Mas vamos sempre praticar essa lição que Cristo nos deixou. A aceitação de que todos somos iguais em potencialidades, que estamos em processo evolutivo e de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, nos ajuda a ter uma visão mais ampla do futuro e querer nos melhorar para viver vidas mais felizes. Enquanto os homens viverem com a ideia de uma única vida, viverão guiados pelo orgulho e pelo egoísmo, vendo, senão, seus próprios interesses, julgando-se mais merecedores do que os outros. E a luta entre os seres continuarão trazendo atraso e sofrimento. Mas, se houver vontade firme e perseverança, um dia conseguiremos ser indulgentes para com o erro dos outros, assim como queremos que os outros sejam conosco. Graças a Deus. Continuemos com o pensamento em Deus, em Jesus, para que possamos ouvir a mensagem do plano espiritual. O tema da noite de hoje é muito importante para todos nós. Se nós queremos ir para um planeta melhor, se nós queremos que o nosso planeta melhore, é a partir das nossas atitudes que nós vamos fazer com que isso aconteça. Como a nossa irmã falou, a natureza não dá saltos. Tudo é de acordo com a vontade de Deus. Tudo é também com o desejo do Espírito de ser melhor. Porque todos nós estamos num planeta de expiações e provas para aprendermos a sermos melhores, a fazermos ao outro aquilo que desejamos para nós. É, como a gente costuma dizer, nos olhar no espelho e ver aquilo que eu tenho que modificar em mim. Muitos espíritos prometem muitas coisas antes de reencarnar. E quando aqui adentram pela bênção do esquecimento, acabam repetindo as mesmas atitudes, cometem os mesmos erros. E aí tem que retornar, tem que refazer a lição,
como aquele aluno que ficou brincando o ano inteiro e chegou no final do ano, teve que repetir a mesma série. Então vamos observar como é que nós estamos nos conduzindo na vida. Não vamos nos preocupar com o outro, vamos olhar para nós e lutarmos contra as nossas más tendências, procurarmos ser melhor a cada dia, para que o planeta também vá se adequando a esse progresso, porque depende de nós. Se eu quero a paz e ando destemperado, como é que eu vou emitir a paz aos outros? Pensemos nisso. Vamos fazer a nossa parte com responsabilidade, com boa vontade e com desejo de acertar. Porque os espíritos aí estão, debruçados escandalosamente sobre todos nós, nos mostrando às vezes o caminho que devemos percorrer e nós não damos atenção. E assim, meus irmãos, diante desta doutrina que é libertadora, que nos mostra o caminho que nos leva ao Pai, através de toda a exemplificação que Jesus deixou, vamos seguir as pegadas do Mestre Jesus. Vamos olhar os nossos irmãos com mais empatia, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos procurar escutar mais aquele que está querendo desabafar, está querendo conversar, colocar os seus problemas para fora. É isso que nós devemos fazer enquanto aqui estivermos. E Jesus nos ensinou também a amarmos os nossos inimigos. Se nós não conseguimos ainda amar os nossos inimigos, vamos pelo menos emitir bons pensamentos, que ele seja feliz, que ele possa caminhar e que ele possa, sim, aproveitar a encarnação. E que Deus, nesse momento, derrame as suas bênçãos sobre todos vós, acalmando os vossos corações, acalmando as vossas mentes e dando a tranquilidade necessária para um sono tranquilo nessa noite. E que Deus vos acompanhe quando daqui sairdes. Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jesus, nosso Mestre, e aqui agradecemos por termos chegado na Casa do Caminho e por tudo que recebemos, por tudo que ouvimos na noite de hoje. Obrigada, Senhor, por essa doutrina tão consoladora que faz de nós espíritos melhores e mais conscientes da necessidade de nos melhorarmos. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida daqueles que aqui não puderam estar. E cuida também da nossa Casa do Caminho, de todos os trabalhos e estudos realizados na casa. E que ao retornarmos para os nossos lares, possamos ter a Tua proteção e amparo e de toda a espiritualidade amiga. Que seja em Teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por encerrada a reunião pública de hoje. Que assim seja, graças a Deus.